A trajetória da Sadia é uma das mais impressionantes do Brasil. Sob a liderança visionária de Atílio Fontana, uma modesta empresa familiar foi transformada em um verdadeiro império global. Fontana inovou ao implementar o transporte aéreo de seus produtos, uma iniciativa que deu origem à icônica Companhia Aérea Transbrasil e ao se tornar pioneiro na exportação de carnes para o Oriente Médio. Essas decisões estratégicas consolidaram a Sadia como uma referência no mercado alimentício. Por trás desse sucesso, porém, havia uma trama marcada por disputas familiares e decisões financeiras arriscadas. Conflitos internos entre os herdeiros do fundador enfraqueceram a governança da empresa, enquanto escolhas financeiras ousadas colocaram em risco décadas de trabalho árduo. O impacto dessas decisões ficou evidente em 2008, durante a crise financeira global, quando a Sadia enfrentou um enorme rombo bilionário em seu caixa. Isso levou a empresa a se ver obrigada a unir forças com sua maior concorrente, a Perdigão. Mas como uma companhia tão inovadora e consolidada chegou a esse ponto crítico? E quais lições podemos tirar dos erros que levaram à queda de um dos maiores nomes do mercado brasileiro? Essa é uma história de pioneirismo, conflitos e aprendizados que marcaram o Brasil. Atílio Francisco Xavier Fontana nasceu em 6 de agosto de 1900, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele foi o oitavo de 12 filhos de Teresa da Liri e Romano Fontana, um casal de imigrantes italianos vindos da região do Vêneto. A família comprou uma pequena propriedade rural, onde todos os filhos ajudavam no trabalho no campo. Desde pequeno, Atílio já demonstrava habilidades empreendedoras. Aos 8 anos, ele teve sua primeira experiência comercial ao vender biscoitos em uma quermesse, obtendo um ótimo resultado. No ano seguinte, repetiu a experiência e conseguiu dobrar suas vendas, aprendendo, ainda na infância, que um lucro de 20% já era bastante satisfatório. Na adolescência, ele trabalhou ao lado do irmão Domingos transportando alfafa em uma carroça. Essa planta, essencial na época para alimentar os animais que puxavam carros e equipamentos militares, era considerada o combustível daquele tempo. Após a morte do irmão e do pai, Atílio decidiu seguir novos caminhos e se mudou para Bom Retiro de Campos, no oeste de Santa Catarina. Em sua vida pessoal, Atílio se casou com Diva Bordim. A região oeste catarinense, naquela época, era marcada por dificuldades sociais e até mesmo por fugitivos da polícia. No entanto, Atílio viu uma oportunidade naquelas terras férteis e no avanço dos trilhos de trem pela região, o que abriria espaço para o comércio. Ele começou trabalhando para um comerciante local que vendia alfafa com destino a São Paulo. Em poucos meses, foi convidado a se tornar sócio no lucro do negócio. Pouco tempo depois, ajudou na venda da empresa aos irmãos Fulgante, permanecendo como sócio e prosperando cada vez mais. Paralelamente, iniciou a compra e venda de porcos, o que mudaria sua trajetória de forma definitiva. Em 1927, firmou uma sociedade verbal com os irmãos Carlos e Antônio Mer. Durante 18 anos, expandiram juntos os negócios com suínos para o interior de São Paulo. No entanto, em 1939, Atílio decidiu encerrar suas atividades como comerciante. O que vai florescer no Brasil? Ele chegou à conclusão que tinha 2 setores, os bancos e a indústria. Então ele queria ou ser banqueiro ou industrial. E aí apareceu uma oportunidade em Concórdia, Santa Catarina. A cidade possuía um frigorífico e um moinho em dificuldades financeiras, e o prefeito local convidou Atílio para conhecer as instalações. Percebendo o potencial da região, ele aceitou o desafio e destacou seu filho mais velho, Walter Fontana, para administrar o moinho. A reestruturação deu certo e, em 1943, Atílio adquiriu a maior parte das cotas dos investidores. A visão empreendedora de Atílio o levou a comprar também um frigorífico, que foi rebatizado como Sociedade Anônima Indústria e Comércio Concórdia. No moinho, o investimento em equipamentos suíços adquiridos durante a Segunda Guerra Mundial ampliou significativamente a produção. Já no frigorífico, as dificuldades eram maiores devido à falta de equipamentos adequados. Atílio encontrou uma solução ao comprar as máquinas de um frigorífico falido na cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Poucos meses depois, em novembro de 1944, essas máquinas estavam em pleno funcionamento. No entanto, novos desafios surgiram. Sem câmaras frigoríficas adequadas, uma parte significativa da produção precisou ser descartada por problemas de conservação. Apesar dessas dificuldades, o frigorífico rapidamente alcançou a impressionante marca de 200 suínos abatidos por dia. Com o tempo, a empresa passou a se chamar Sadia,
uma combinação das iniciais de SA Indústria e Comércio com a sílaba final de Concórdia. Nos anos seguintes, a Sadia investiu fortemente em tecnologia e higiene, graças às contribuições do engenheiro químico Vitor Fontana, sobrinho de Atílio. Essas melhorias foram fundamentais para reduzir perdas e aprimorar a conservação das carnes. Além dos avanços tecnológicos, Atílio apostou em parcerias com pequenos produtores rurais, ensinando-lhes técnicas para melhorar a criação de suínos. Esse modelo de fomento ajudou a modernizar a suinocultura brasileira. A grande virada aconteceu em 1949, quando Vitor Fontana iniciou uma experiência inovadora. Controlando rigorosamente a alimentação e o ambiente dos porcos, conseguiu reduzir o tempo de criação de 3 anos para apenas 8 meses, com animais alcançando 114 kg. Essa revolução no manejo de suínos se espalhou rapidamente pela região e mudou para sempre a produção de carne no Brasil. Na virada da década de 1940 para 1950, a Sadia expandiu seus negócios para São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores mercados do país. No entanto, o transporte terrestre demorava tanto que os produtos quase chegavam com o prazo de validade vencido. Foi então que Omar Fontana, filho de Atílio e entusiasta da aviação, teve uma ideia inovadora: transportar os produtos da Sadia por via aérea. A princípio, essa ideia parecia uma extravagância, já que o transporte aéreo era uma solução cara e geralmente reservada a produtos de luxo. No entanto, Omar percebeu que essa estratégia fazia sentido financeiramente. Em 1952, ele começou a alugar um avião que fazia viagens semanais para levar os produtos da Sadia aos grandes centros. Logo perceberam que um único dia da semana não era suficiente para atender a crescente demanda. Para solucionar esse problema, a Sadia comprou seu próprio avião e arrendou outras 2 aeronaves, conquistando assim os subsídios concedidos às companhias aéreas regulares. Paralelamente, Atílio Fontana também teve uma trajetória na política. Foi vereador, prefeito, deputado, senador e até vice-governador de Santa Catarina. Sua influência política foi importante em diversos momentos da história da Sadia, como quando utilizou sua rede de contatos para destravar questões burocráticas que impediam a empresa de obter licenças da aeronáutica. Essa mistura de inovação, visão empreendedora e decisões políticas ajudou a Sadia a crescer e se tornar uma das maiores potências do setor alimentício brasileiro. A trajetória da Sadia é marcada por conquistas impressionantes, decisões inovadoras, mas também por momentos turbulentos de disputas internas que impactaram diretamente seu futuro. A empresa alcançou um marco importante em 1955, quando conseguiu a aprovação da aeronáutica para criar sua própria companhia aérea, a Sadia Transportes Aéreos. Inicialmente, os aviões eram utilizados para transportar produtos da própria empresa, mas, durante as horas vagas, passaram a oferecer serviços a terceiros. Essa estratégia ampliou os negócios. Em 1973, a companhia aérea foi rebatizada como Transbrasil, tornando-se uma das maiores do país. No entanto, com a chegada dos anos 1990, a Transbrasil começou a enfrentar dificuldades financeiras e acabou falindo. Uma história que, por si só, merece ser contada em outra ocasião. Apesar dos problemas da Transbrasil, a logística aérea foi essencial para o sucesso da Sadia, especialmente na década de 1950. Em 1953, a empresa expandiu suas operações para fora de Santa Catarina e abriu uma filial em São Paulo, onde também adquiriu o Moinho da Lapa. Essa compra foi estratégica, pois trouxe credibilidade e demonstrou a visão de futuro da empresa. Nos anos 1960, a Sadia seguiu em ritmo acelerado, inaugurando novas filiais e investindo na avicultura, um segmento no qual inicialmente não tinha experiência. Após diversas tentativas e ajustes, a produção de frango se consolidou como negócio próspero e se tornou uma das principais marcas da empresa. Em 1964, a Sadia fundou a Frigobras, sua companhia especializada em alimentos semiprontos e congelados. Nesse período, também foi criado o Conselho de Administração da Sadia, formado por membros das famílias Fontana e Furlan, com o objetivo de melhorar a gestão da empresa. Mesmo com avanços no mercado, as tensões internas continuaram a crescer. Durante essa época, disputas familiares começaram a impactar os negócios. O clima entre os herdeiros, especialmente entre o clã dos Fontana e o dos Furlan, gerava conflitos constantes. Mesmo assim, a Sadia seguiu expandindo e, em 1971, tornou-se uma companhia de capital aberto, um grande passo para sua profissionalização e crescimento. Em 1972, a marca Sadia ganhou um símbolo icônico, o famoso frango defumado com capacete de futebol, um personagem que marcou as campanhas publicitárias e ajudou a consolidar a imagem da empresa. Em 1974, outro lançamento de sucesso ocorreu, o peru temperado Sadia, que dominou o mercado e fortaleceu ainda mais a marca.
A Sadia também foi pioneira na exportação de frango congelado para o Oriente Médio, o que contribuiu significativamente para seu crescimento internacional. No entanto, enquanto a empresa expandia seus negócios, os conflitos familiares permaneciam intensos. Em 1983, Walter Fontana Filho acusou Osório Furlan de se beneficiar financeiramente de forma irregular na empresa, o que gerou uma forte discussão e culminou na saída de Osório. Em meio a essas disputas internas, a Sadia ainda diversificou seus negócios com a criação da corretora Concórdia, que inicialmente operava apenas com ações da empresa, mas logo expandiu seus serviços para terceiros. A morte de Atílio Fontana, em 1989, marcou o fim de uma era. Ele deixou como legado um testamento que confiava na união dos herdeiros para preservar a Sadia. No entanto, na prática, a gestão familiar revelou-se caótica. Embora um acordo de acionistas tenha sido firmado para evitar que membros externos controlassem a empresa, isso gerou um impasse. Muitos herdeiros permaneceram na companhia apenas para opinar, sem um papel claro na administração. Em 1994, a terceira geração da família assumiu a liderança. Luiz Fernando Furlan passou a presidir o conselho de administração, enquanto Walter Fontana Filho ficou com a presidência executiva. A relação entre ambos, porém, era distante, o que prejudicava a comunicação interna e gerava instabilidade na tomada de decisões. Apesar dos problemas internos, a Sadia crescia financeiramente. O faturamento saltou de 3,3 bilhões de reais em 1993 para 9,8 bilhões de reais em 2007. Entretanto, sua principal concorrente, a Perdigão, também ganhava força. Comprada por fundos de pensão, como a Previ, a Perdigão se reestruturou e começou a disputar cada vez mais espaço no mercado. A Sadia tentou diversificar ainda mais seus produtos e expandir suas operações internacionais, abrindo fábricas e escritórios em países como Japão, Itália e Argentina. A empresa ainda foi eleita a marca de alimentos mais valiosa do Brasil por 4 anos consecutivos, de 2001 a 2005. No entanto, os conflitos internos continuavam. Em 2003, Luiz Fernando Furlan deixou a presidência para assumir o cargo de ministro do Desenvolvimento durante o governo Lula. Antes de sair, ele indicou seu pai, Osório Furlan, que havia sido afastado da empresa anos antes, para representá-lo no conselho, o que reacendeu as tensões familiares. Ao mesmo tempo, a Sadia começou a se aventurar em operações financeiras complexas e arriscadas, uma decisão que contrariava a filosofia conservadora do fundador Atílio Fontana. Embora essas operações inicialmente aumentassem os lucros, elas escondiam um problema crescente. Uma parte significativa do faturamento da empresa vinha dessas transações financeiras, e não da venda de alimentos. Entre 2002 e 2007, cerca de 43% do lucro da Sadia estava relacionado a essas atividades de alto risco, um número muito acima da média do setor. Em 2006, a Sadia tentou, sem sucesso, adquirir a Perdigão por meio de uma oferta hostil. Além de fracassar na tentativa de compra, a empresa se envolveu em um escândalo de vazamento de informações sigilosas, o que prejudicou ainda mais sua imagem. Esses erros estratégicos e as constantes disputas internas colocaram a Sadia em uma posição delicada, tornando inevitável o desfecho que estava por vir. A crise financeira de 2008 foi o golpe final que levou a Sadia a perder sua independência. As operações arriscadas em derivativos, que apostavam na queda do dólar, pareciam uma estratégia lucrativa, até que o cenário global mudou drasticamente. Com o estouro da crise em setembro de 2008, o dólar disparou, gerando perdas devastadoras para a Sadia. Em poucos dias, o caixa da empresa despencou de 1,8 bilhão de reais para apenas 300 milhões de reais. As perdas com derivativos somaram impressionantes 720 milhões de dólares, intensificando as tensões internas entre os membros da família. A situação se agravou com o anúncio de um prejuízo de quase 2,5 bilhões de reais no balanço de 2008, mesmo com a empresa registrando um crescimento significativo de 23% na receita daquele ano. A gravidade da crise forçou a saída de Walter Fontana Filho do comando e colocou Luiz Fernando Furlan à frente das negociações para tentar salvar a companhia. A única solução viável foi a fusão com a Perdigão, sua maior concorrente. Em 19 de maio de 2009, nasceu a Brasil Foods, BRF, uma gigante do setor alimentício que consolidou as operações das duas empresas. A nova companhia surgiu com um faturamento de 25 bilhões de reais, exportações que somavam 10 bilhões de reais, além de 116 mil funcionários espalhados por 64 fábricas. Contudo, a fusão deixou um gosto amargo para as famílias Fontana e Furlan, que ficaram com apenas 32% da nova empresa, e, desse total, apenas 12% pertencia diretamente aos herdeiros. O comando executivo da BRF foi entregue a José Antônio do Prado Fay, da Perdigão, marcando o fim do controle dos antigos donos da Sadia.
Em 31 de dezembro de 2012, o CNPJ da Sadia foi oficialmente cancelado, encerrando uma trajetória de 68 anos de história independente. No entanto, a marca seguiu forte. Em 2024, a Sadia foi reconhecida como a 11ª marca mais valiosa do Brasil pela revista Exame e se manteve como a marca de alimentos mais valiosa do país. Mesmo após todos esses anos, alguns membros das famílias Fontana e Furlan tentaram retomar o controle da BRF, mas sem sucesso até o momento. A trajetória da Sadia é um grande exemplo de como o sucesso empresarial pode ser comprometido por disputas internas e decisões arriscadas. Ela deixa um importante aprendizado sobre a importância da governança corporativa e da harmonia entre herdeiros na condução de grandes negócios. Se você curtiu essa história e quer mais conteúdo sobre empresas e mercado financeiro, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no Tudo sobre Mercado. A gente se vê no próximo vídeo.